Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos na aula do dia 13 de 4 de 2021, tá bom? Eu estou aqui na sala de aula, mas eu estou sozinha, por isso que eu estou sem máscara, tá? Só para vocês saberem. A turma já foi embora e agora eu estou com vocês, tá bom? Nós vamos começar pela aula de língua portuguesa. Primeiro eu passei para vocês uma leitura do dia, tá bom? Um textinho sobre bota, né? Sobre a bota do bode, vocês leram, fizeram o desenho, tá bom? Aí depois eu olho. Depois nós vamos para a página do livro, nós vamos fazer a sequência dos livros, essa é a ideia, tá bom? E aí eu passei para vocês as páginas 12 e 13 do livro de português, certo? Esses exercícios, eles têm a ver com o texto que eu passei ontem sobre os classificados poéticos que vocês leram na leitura do dia. Então, olha lá, o primeiro exercício é o seguinte, deixa eu pegar aqui o livro. A pergunta é essa, ó. Por que o menino lá do texto Classificados Poéticos da Rosiana Murray, por que o menino quer se comunicar com alguém de outra galáxia? Porque as coisas não vão bem no planeta que vive. Que planeta? O planeta Terra. O planeta em que ele vive não está muito bem. Põe um ponto final aqui. Certo? E aí na sequência, pessoal, continuando. Exercício número 2. Sublinhe no texto o trecho que conta como está o planeta azul. Releia o trecho a seguir antes de responder as questões. O trecho era esse, ó. Menino que mora no planeta azul feito a cauda de um cometa quer se corresponder com alguém de outra galáxia. Aí, letra A, planeta Terra. Que é isso? Tá perguntando qual é o nome do planeta azul? O nome do planeta azul é chamado de planeta Terra. O exercício B. Por que é chamado planeta azul no texto? Porque ele tem que mais água do que terra. Olhando por fora, o planeta azul, o planeta Terra, ele é visto como azul. Depois, na letra C. Com o que o planeta azul é comparado? Circule a resposta no trecho acima. Ele é comparado à cauda de um planeta. Então você vai passar fazer esse quadrinho aqui, ó. O planeta azul, ele é comparado à cauda de um cometa, tá bom? Letra D. Que palavra poderia ser usada no lugar de feito nessa comparação? Esse feito aqui, ó. Que palavra que você pode colocar? Olha, você poderia colocar quando, onde ou como. Para ficar mais fácil, é melhor você colocar como. Então, olha lá. Menino que mora num planeta azul como a cauda de um cometa. Em vez de colocar feito, você coloca como. 3. Por que em um trecho do poema diz que o azul está ficando desbotado? Aqui, porque o mundo está muito poluído. E aí o que acontece? Como o mundo está muito poluído, e aí o que acontece? E aí o azul perde a cor, aqui, ó, porque o mundo está muito poluído. No exercício 4, que cada linha de um poema, cada linha é um verso. A gente já estudou sobre isso. Desculpe o barulho, mas aqui a escola é muito barulhenta. Desculpem, viu, pais? Então tá escrito assim, ó, numa parte. Releia os versos a seguir. Os habitantes dos habitantes da outra galáxia não mentem, por isso seus olhos brilham como riachos. Brilham fortes, porque eles não mentem, não falam, não pensam coisas ruins do coração. Letra A, qual é a resposta? Os olhos dos habitantes citados brilham como riachos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles brilham muito, tá? Brilham muito, são brilhantes. E depois, B. O que os olhos dos habitantes expressam? Eles expressam sinceridade e transparência, como eu expliquei para os alunos aqui na classe. Transparente, eles brilham tanto que são transparentes, tá bom? Então você tem que fazer o quê? Fazer X nessas duas alternativas, beleza? Agora eu vou passar para o outro lado, que a gente vai continuar a aula, tá bom? Aula de História, certo? Aula de História, vou pegar lá em cima para a gente continuar a aula de História. Na aula de História, eu pedi para vocês lerem um texto, certo? O texto é esse aqui, ó.
tá? A troca e conflitos indígenas e portugueses. Os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, ao território do atual Brasil, há mais de 500 anos. Aqui eles encontraram os indígenas vivendo no litoral e em parte do interior. Logo se estabeleceu uma relação de troca e mais tarde de conflito entre os recém-chegados, que eram os índios, né? Os recém-chegados, os portugueses, e os índios, que eram os nativos. Os povos tupis guaranis, que eram os índios, e outros povos indígenas tinham um amplo conhecimento do ambiente, dos hábitos, dos animais e da natureza em geral, da qual tiravam sustento remédios e alimentos. Esses conhecimentos transmitidos pelos indígenas aos portugueses foram fundamentais para que estes pudessem se adaptar ao novo território. Alguns exemplos dos hábitos e costumes indígenas absorvidos pelos europeus são matar a sede com água encontrada em algumas plantas, como o umbuzeiro e o mandacuru. Dormir em redes, fabricar canoas com um único tronco de madeira. Os europeus também aprenderam os caminhos usados pelos indígenas pelo território, além de modos de caçar e pescar, e alguns conhecimentos medicinais e agrícolas, como o cultivo da mandioca e do milho, e a criação de abelhas produtoras de mel. Os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas foram pacíficos, pois funcionavam na base da troca. Os portugueses ofereciam facas, machados e panelas de ferro, e em troca pediam que os indígenas cortassem e carregassem para os navios a madeira do pau-brasil, que eu já falei sobre isso com vocês. Mercadoria que era muito valorizada na Europa, que daí tirava-se a tinta da madeira do pau-brasil. Os conflitos entre os dois povos começaram quando os portugueses resolveram se fixar no território do atual Brasil e passaram a exigir que os indígenas trabalhassem para eles, tratando-os com desigualdade e violência. O texto a seguir fala sobre como os portugueses exploravam o trabalho dos indígenas. Eles desempenhavam qualquer tarefa que os brancos não queriam executar. Portavam cargas nas costas, cuidavam das plantações, remavam no mar e rios, caçavam, construíam todo tipo de edificação de igrejas e fortes edifícios públicos, de igrejas a fortes. Fortes eram o quê? Um lugar do exército, tá? Certo? Onde eles lugares estratégicos para poder, quando chegasse uma pessoa diferente, eles então atacavam, tá bom? Fortes. Ou edifícios públicos, e também embarcações, que eram navios. E ainda ajudava a lutar contra outros índios, outras tribos. Como consequência da exploração dos portugueses, muitos indígenas fugiram para regiões distantes no interior do continente, foram para dentro do Brasil, né? Ou morreram por causa do trabalho forçado e das doenças trazidas pelos europeus, contra as quais os nativos não tinham proteção. Beleza? Então aí você tinha que responder algumas perguntas. Primeira pergunta: cite, escreva algumas práticas e costumes que os portugueses aprenderam com os indígenas. Era para procurar lá no texto. Então estava escrito aqui, ó, conhecer. Quais eram as práticas? Conhecer a terra, claro que os índios conheciam. Dormir em redes, fabricar canoas, seria um deles. Tá bom? Fiz um breve resumo para ficar mais fácil para vocês, hein, alunos? Para ficar mais fácil possível, tá? Aí depois, 2, os portugueses, aí, ó. Quem mais se beneficiou com o relacionamento entre os indígenas e portugueses? Foram os portugueses, porque eles foram os mais beneficiados. Eles usaram, então, a força do trabalho dos índios, usaram muito a força do trabalho dos índios para construir, então, as suas edificações e embarcações. Carregar cargas pesadíssimas e cuidar das plantações. Transformaram eles em escravos, tá bom? 3 era para você desembaralhar as letras. Olha lá, tinha que desembaralhar essas letrinhas aqui para ver qual é o nome da árvore, tá? Servia para saciar a sede na floresta. Então dava esse nome aqui, ó, umbuzeiro, tá vendo? Umbuzeiro, beleza? Então olha lá, exercício 4. Leia a letra da canção e faça o que se pede. Então tem uma canção aqui, ó, uma canção. Tá vendo, ó? Uma canção aqui. E aí eu vou ler essa canção para vocês. Chama-se Descobrimento. Caravelas no mar a todo pano. Caravelas são aqueles navios que os portugueses chegaram aqui no Brasil, tá? São obras tremendamente revolucionárias na época. Eram levíssimas e conseguiam até uma velocidade média bem alta nos oceanos, tá? As caravelas, a gente pensando nas caravelas que elas eram antiquíssimas, nada disso, tá? Caravelas.
No mar a todo pano, terra à vista, a tribulação se assanha. Cachoeiras jorrando da montanha, quanta cor, quanta luz, quanto bichano, né? Quantos bichos. Onça, paca, tatu, guará, tucano, cobra, mico, jacu, arara, aranha, peixe-boi, capivara e ariranha. Ariranha é tipo de macaquinho, tá? Só para vocês saberem. Que surpresa pro povo lusitano, povo que português que estava chegando. Já valeu tanto tempo no oceano para pisar essa terra que ele banha. Desculpa essa pessoa que não para de passar aí, viu, pessoal? Mas tá difícil de gravar mesmo. Que riqueza a madeira dessa mata. Pau-brasil, então olha lá, as árvores agora. Pau-brasil, jatobá e gameleira. Quanto ouro rolando a ribanceira. Então tinha ouro aqui no Brasil, tá? Na pedreira, né, no lugar onde tinha as pedras, tinha granito, ferro e prata. Esmeraldas, que são aquelas pedras preciosas, verdes, lindas. Descendo em corredeira nos rios. A borracha, que quando você sangra a árvore, ela sai aquele líquido, que é o látex, que é a borracha, né? A escorrer da seringueira, que é a árvore que produz borracha, tá? É tesouro para encher muita fragata, muitos barcos, tá? Na fartura da terra brasileira, tá? Então é um pedacinho dessa música muito interessante que chama-se Descobrimento. Letra A. Qual é o tema da canção? O tema da canção é a chegada dos portugueses ao Brasil. Então os portugueses estão chegando ao Brasil e descobrindo tudo isso. B. O B fala para sublinhar as riquezas encontradas nessa fartura da terra brasileira. Então você vai sublinhar, passar um traço embaixo aqui nesse textinho aqui chamado Descobrimento dessas palavras. Ó, presta atenção. Cachoeiras, onça, paca, tatu, guará, tucano, cobra. Não dá pra ver aí, mas eu vou acertar aqui, ó. Mico, tá? Jacu, arara, aranha, peixe-boi. Você vai passar um traço embaixo dentro do texto. Capivara, ariranha, pau-brasil, jatobá, gamaleira, ouro, granito, ferro, prata, esmeraldas e borracha. Isso daí são todos o quê? São todos tesouros, riquezas do Brasil. C. Na sua opinião, o que o autor da canção quis dizer com o verso Que surpresa para o povo lusitano? Então, qual era a surpresa? A surpresa era descobrir as riquezas do Brasil. O Brasil tinha muitas riquezas e até hoje ainda tem muitas riquezas, tá bom? Então, tudo isso tinha a ver na aula de história. Agora, nós vamos para a aula de matemática. Na aula de matemática, olha ali, ó, tá vendo? Na aula de matemática eu passei as páginas 10 e 11, certo? Nas páginas 10 e 11, eu vou mostrar as páginas porque ele está mais bem explicado aqui no livro. Então eu vou mostrar para vocês, tá bom? Presta atenção. Ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Vem. Aqui, ó, eu vou ler esse textinho para vocês, tá? E vocês vão, então, circular os números que tem aí. Eu vou começar na primeira linha do texto, tá? Primeira linha do texto, tá bom? Então, ó, exercício 3 da página 10 de matemática. Esse aqui, ó, tem um caderno aqui, não tem? Então, eu vou ler essa parte aqui, presta atenção. E aí você vai circular. Pega um lápis de cor azul e o lápis de cor vermelho, tá bom? Então é assim, ó. Hoje é dia 1º. Esse primeiro você vai circular com lápis de cor vermelho, tá? 1º de fevereiro, porque o vermelho tá indicando ordem e o azul tá indicando medida, quantidade, tá? Então, olha lá, hoje é dia 1º, com lápis de cor vermelho, circula, faz um círculo em volta de fevereiro, quando o relógio tocou. Na outra linha, às 6
você pega e circula com lápis de cor azul. Às 6 horas me levantei, me vesti e fui tomar o café da manhã. Ponto. Comi 2 fatias de pão com queijo e tomei um iogurte. Depois na outra linha, saí de casa às... Aí depois tem 6 horas e 30 minutos. Esse 6 você circula de azul e esse 30 circula de azul também. E cheguei na escola 30 minutos, circulo 30. Depois no outro parágrafo. Estou no terceiro C. Esse terceiro você vai circular de vermelho porque é ordem. E sou a 17ª. Então, 17ª você vai circular com lápis de cor vermelho, aluna da lista de chamada. Conheci a Michele, que se sentou ao meu lado, me ajudou a organizar o material e até me passou o número de telefone dela, 12 20 41 44. A Michele tem 8 anos, esse 8 você vai circular de azul, lápis de cor azul. E é uns 5, esse 5 de azul, centímetros, mais alta que eu. Hoje foi um dia bastante agitado, mas eu adorei o primeiro, circula de vermelho, dia de aula e os novos colegas. Na volta para casa, olhei os preços dos cadernos na papelaria. O mais barato custava 5, você circula de azul, R$5. E o mais caro custava 15, você circula de azul, R$15. Vou pesquisar o preço em outros lugares. Cheguei em casa às 13 horas, e aí se circula de azul esse 13. Tomei um banho, almocei e agora vou ligar para a Michele. Combinamos de ir juntas para a escola amanhã, afinal será mais um dia de aula, tá bom? E aí no exercício B, tá? A gente fez o exercício A da página 10, exercício B. Nesse texto há números que indicam código. Que código é esse? É o código do número de telefone que tá aqui, ó. Ó, o número de telefone é o seguinte, 12 20 4144. Então você vai escrever na letra B do exercício 3, tá? Aí depois na página 11, vou apagar ali pra gente poder fazer o exercício da página 11, beleza? Então vamos lá. Aqui eu estou com uma lousa bem grande, então dá pra gente desenvolver melhor a aula, tá? Desculpem pelo barulho, a escola ela é bem barulhenta mesmo, por mais que a gente peça silêncio, fecha a porta, é meio complicado, mas a gente dá um jeito, viu pessoal? A gente sempre dá um jeito. Olha lá, tá vendo? Eu estou aqui, tá bom? Já apaguei a luz e a gente vai continuar. Ali está escrito na página 11, estão falando então sobre os números ordinais. Números ordinais. Então é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então tem o exercício que página 11, exercício 1. Está escrito assim, ó, para indicar a posição de pessoas em uma fila, ó, tem uma fila aqui, ó, tá vendo? Tem uma fila de pessoas aqui. Podemos utilizar números ordinais. Observe a imagem abaixo e complete as frases, ó. A. Os homens que usam camiseta azul são os... Ó, presta atenção. É daqui para lá, ó. 1, 2, 3, o terceiro. 4, 5, 6, 7 e o oitavo. Então a resposta aqui é o terceiro e o oitavo. A oitava pessoa que usa o quê? Que usa a camiseta azul. B. Depois, o quarto homem, olha lá, contando, ó. 1, 2, 3, 4. Quarto homem. E o nono, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, o quarto e o nono. Então, usam camiseta vermelha. Então, o quarto e o nono usam camiseta vermelha. O décimo, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Ó? O décimo homem usa a camiseta de cor preta. Tá bom? Preta. Usar a cor preta. Certo? Continuando. Aqui, ó. Essa parte aqui.
Então, olha lá. Observe como escrevemos por extenso alguns numerais. Ó, quinto, décimo, 13º, 24º, 30º, 37º, 40º, 46º, 50º, quinta, décima, 13ª, 24ª, 30ª, 36ª, 40ª, 46ª e 50ª. Pode ser esse ou esse, tá? Agora escreva por extenso os ordinais a seguir. E aí, no exercício 2, tá pedindo aqui, ó. A, B, C e D. E aí tá pedindo aqui, ó. Terceiro, aqui, terceiro, aqui, 12º, segundo, 12º, esse daqui, 31, não é 31 que fala, né? Fala 31ª, 31ª, e aqui 45, mas não fala 45, né? Fala 40º, quinto, 45º, certo? Então, olha ali, os números, certo? Então, ali, terceiro, 12º, 31ª e 45º. Então, são as ordens numa sequência, numa fila. São as ordens, ordenando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º, tá bom? A gente vai estudando aos poucos, beleza? Então, hoje foi essa aula, tá? A aula que nós passamos aqui na sala e também para vocês, beleza? Qualquer dúvida pode aí me chamar que estamos aí. Tchau, tchau para vocês. Um ótimo final de noite. Tchau, tchau.